Olá, partners, como estão? Vamos lá então ao balanço semanal dos nossos investimentos. Começamos com uma observação ao comportamento dos mercados nestes últimos dias e vamos olhar aqui para a evolução do índice S&P 500, por ser consensualmente aquele que melhor traduz a globalidade do mercado. Como se pode observar aqui neste gráfico, ao longo destes últimos 5 dias, o S&P 500 teve um comportamento de subida. Basicamente, tirando aqui o dia 7, a meio da semana, em que houve uma quebra, de uma maneira geral a tendência foi de subida e, portanto, nestes 5 dias subiu 3,84%. Isto tem sido mais ou menos uma constante nos últimos dias. Anda tudo muito à volta das questões da política interna nos Estados Unidos e, sobretudo, à volta de dois factos. Por um lado, o pacote de estímulos para a retoma da economia e, por outro, a questão das eleições presidenciais que irão ocorrer no início do próximo mês de novembro. Ao longo da semana, os mercados reagiram muito em função das notícias em torno destes dois fatores, sendo certo que relativamente ao pacote de estímulos é uma discussão que já vem acontecendo à longa data. Os democratas e os republicanos não chegam a acordo. Há dias em que parece que estão mais perto, há dias que parece que estão mais longe e os mercados estão a reagir de uma forma exacerbada às notícias, quer às notícias mais favoráveis, quer às mais desfavoráveis, com alterações muito grandes, flutuações muito grandes, consoante o teor das notícias. Aqui, a meio da semana, foi isso que aconteceu. O Presidente veio dizer que não queria saber de discussões de acordo a não ser já após as eleições, mas depois, nesse mesmo dia, após o fecho dos mercados, veio dizer que, afinal, eventualmente até estaria interessado em que se chegasse a um acordo em relação ao pacote de estímulos, mas, eventualmente, apenas acordos parciais para alguns setores, nomeadamente o setor da aviação, que é um dos que tem sido mais falado, por ser também um dos que tem estado mais afetado por esta situação atual. Portanto, em relação à primeira parte da conversa do Presidente, os mercados reagiram logo negativamente e depois, a partir do fecho no pré-market, depois da segunda afirmação, começaram a subir e, portanto, isto anda assim. É a maior economia do mundo, os mercados são muito maduros, ou pelo menos deveriam ser, têm décadas e décadas e décadas de história, mas parecem os mercados imaturos, parece que reagem como as crianças e qualquer notícia faz subir imenso ou descer imenso. Bom, de uma maneira geral, portanto, o índice registrou uma subida ao longo da semana, na ordem dos 3,8%, e foi essa, enfim, é essa a nota que fica. Se observarmos o Dow Jones, também registra um comportamento muito semelhante. Aliás, os gráficos parecem uma cópia. Subiu ao longo destes 5 dias um pouco mais de 3%, com uma quebra também na quarta-feira, dia 7, pelas mesmas razões que já antes abordámos. E olhando para o Nasdaq, um índice associado sobretudo às empresas de tecnologia, teve também um comportamento muito similar. Registrou, no entanto, uma subida nestes 5 dias um pouco maior, na ordem dos 4,5%. Bom, é o que temos. Isto muda muito no curto prazo, como se sabe. O nosso foco não é o curto prazo, é o médio e longo prazo. Estamos com a construção de uma carteira para rendimento, com uma estratégia de buy and hold. As flutuações de curto prazo não nos interessam muito e não nos preocupam muito, a não ser quando realmente existem quebras significativas, surgem boas oportunidades para comprar mais barato e nós estamos compradores e, portanto, é isso que interessa. Esta foi a semana em que iniciamos os nossos investimentos. Foi, no entanto, uma semana marcada por subidas
não foi, digamos que, o momento mais apetecível, digamos assim, para entrar em termos de preços, mas não interessa. Foi a entrada feita no dia em que tínhamos decidido fazê-lo e, portanto, isto no médio e longo prazo tudo se vai diluir e nós vamos fazendo compras com a regularidade ao longo do tempo, seguindo uma estratégia, no fundo, muito semelhante a uma estratégia de cost average, comprando quantias mais ou menos semelhantes em períodos regulares de tempo e está provado que, em termos de médio e longo prazo, é a estratégia que permite ter preços médios de entrada mais favoráveis. É isso que nós queremos uma carteira a crescer para rendimento, não estamos muito preocupados com as flutuações do curto prazo. Queria dar aqui ainda alguma referência ainda à questão do euro-dólar. Este par de moedas é importante para nós no sentido em que a nossa moeda de base é o euro, mas os nossos ativos estão em dólares. Portanto, a flutuação cambial entre estas duas moedas influencia naturalmente o valor dos nossos ativos, influencia os rendimentos que esperamos receber e influencia também o preço de compra. O euro-dólar nestes 5 dias teve uma tendência de alta, portanto no início da semana andava aqui por 1,17 e terminou a semana a mais de 1,18, 1,18,3. Em termos percentuais dá aqui uma variação na ordem de 1%, o que em relação a variações desta ordem de grandeza, em relação a pares de moedas, num período de tempo tão curto de 5 dias, são significativas. De qualquer das formas, não é preocupante para a nossa estratégia, porque, de alguma maneira, nós, da forma como estamos a atuar, compensamos um pouco estas flutuações. Porque se, por um lado, o euro se valoriza face ao dólar e isso, de alguma maneira, desvaloriza os nossos ativos que estão em dólares, no entanto, como estamos compradores, nesta altura também conseguimos, com a mesma quantidade de euros, comprar uma maior quantidade de ativos. E, portanto, uma coisa acaba por equilibrar a outra. Resta a questão dos rendimentos por distribuição de dividendos, que quanto mais forte o dólar estiver, maiores quantias serão traduzidas em euros, mas como vamos proceder um reinvestimento basicamente no imediato de todos os dividendos que iremos receber, automaticamente acabamos por anular também estas flutuações. Portanto, não é uma questão que nos deva preocupar em demasia, de qualquer das formas é um aspecto sempre interessante a acompanhar e, portanto, em termos resumidos, nesta primeira semana temos então uma valorização do euro face ao dólar na ordem de 1%. Queria agora deixar aqui algumas notas sobre notícias da semana em relação às nossas empresas e, neste caso, começava aqui pela AbbVie. A AbbVie viu aqui publicada uma notícia relativamente à aquisição, através da sua subsidiária Allergan, de uma empresa de estética, produtos de estética, sediada em Israel, a Luminera. Uma empresa que trabalha sobretudo com produtos de beleza, soluções de beleza injetáveis baseadas em ácido hialurónico e a AbbVie, através desta sua subsidiária, parece que está a preparar-se para adquirir. Fala-se aqui num negócio de várias centenas de milhões de dólares, uma vez que esta empresa israelita tem, de facto, receitas anuais de dezenas de milhões de dólares, segundo a notícia aqui nos informa. Pronto, é um aspecto curioso, é mais um fortalecimento do portfólio dos produtos da AbbVie e, portanto, achei interessante trazer aqui esta notícia desta semana. Depois, em relação à American Finance Trust, temos aqui uma boa notícia também nesta semana, uma vez que a administração anunciou que, em relação ao terceiro trimestre, foram recolhidas
ou recebidas rendas, 92% do valor original das rendas devidas foram recolhidas e que representa uma melhoria face ao trimestre anterior e, portanto, sabemos que American Finance Trust é um REIT e, portanto, tem como receitas de base as rendas cobradas aos inquilinos dos seus edifícios, que são normalmente, neste caso da American Finance Trust, edifícios comerciais, para fins comerciais, ou enfim, sejam restaurantes, sejam edifícios para diversão, para atividades de diversão e, portanto, tem um portfólio bastante diversificado, havemos de falar nisso um destes dias, e, portanto, o aumento da percentagem das rendas recebidas, face às que são devidas, é sempre uma boa notícia e portanto, aqui fica esta notícia em relação à FIN nesta semana. Passando agora à Chevron e à ExxonMobil, o que nos interessa sobretudo é a ExxonMobil. Há aqui esta notícia curiosa, é apenas uma curiosidade, o facto de, pela primeira vez em muitas décadas, a ExxonMobil deixar de ser a maior empresa petrolífera americana, tendo sido ultrapassada pela Chevron, isto em valor de mercado. De qualquer das formas, ambas as empresas a ficarem atrás da NextEra Energy, que é o maior fornecedor mundial de energias renováveis, eólicas e solares. Bom, isto vai flutuar naturalmente ao longo do tempo, conforme a dinâmica das realidades. Fica aqui, no entanto, este pormenor. Nunca é bom deixar de ser o primeiro no seu setor, mas penso que no médio prazo a ExxonMobil voltará a readquirir esta sua posição de liderança. Por fim, uma notícia sobre a IBM, que, pelos vistos, se prepara para fazer uma separação de duas unidades do seu negócio. Portanto, será uma reestruturação, dando origem aqui, digamos, a uma nova companhia, uma nova empresa, algo que está previsto vir a ficar completo apenas no final do próximo ano. Mais do que essa parte da notícia, queria dar aqui um destaque às expectativas que a administração revelou relativamente às receitas do terceiro trimestre e aos resultados por ação, aos ganhos por ação, que se prevê que sejam de 2,58 $, em linha com as estimativas, mas acima das estimativas estarão aqui as receitas do terceiro trimestre e, portanto, quando há notícias no sentido de que as receitas estimadas serão ultrapassadas pelas receitas reais, não deixa de ser uma boa notícia e eu quis deixar aqui esse registro esta semana. Bom, vamos agora ver então as nossas aquisições da corrente semana. Esta foi então a semana inicial dos nossos investimentos, razão pela qual tivemos aquisições em dois momentos diferentes da semana. Em que é que se traduziram então as nossas aquisições nesta semana? É o que está evidenciado nesta tabela. Em relação à AT&T, adquirimos inicialmente 0,41 ações e posteriormente mais 0,07. Estes são valores arredondados, de forma que pode haver aqui ligeiras flutuações quando olharmos para o total, mas para não estar a sobrecarregar aqui com uma série de casas decimais, ficamos só até à casa centesimal. Em relação à ABVI, conseguimos fazer uma aquisição de 0,13 ações no momento inicial e depois um reforço de mais 0,02. Relativamente à Altria, 0,30 ações no momento inicial e mais 0,05 num reforço posterior. Em relação à American Finance Trust, 1,77 ações
reforçadas depois com a aquisição de mais 0,31. Coca-Cola, 0,24 ações no momento inicial e mais 0,04 no momento do reforço semanal. ExxonMobil, 0,35 ações, mais 0,06. A Gladstone Investment, 1,29 ações iniciais, mais um reforço de 0,22. E, por fim, a IBM, com um investimento inicial de 0,1 e um reforço de 0,02 ações. Isto prefaz, então, nesta altura, um valor total em carteira de 0,48 ações da AT&T, 0,16 da AbbVie. Como se pode ver, aquilo que eu falava há pouco sobre os arredondamentos, se olharmos ali para as parcelas, daria 0,15. Em bom rigor, com os arredondamentos, ficará então em 0,16. São pequenas diferenças, não são muito significativas, mas facilitam aqui a visualização dos dados. A Altria, então, a ficar com um total no final da semana de 0,35 ações. A American Finance Trust com 2,09. Portanto, aqui, em relação a esta empresa, já temos mais de uma unidade, neste caso até duas inteiras. Não acontece em relação a todas as outras, mas haveremos lá chegar um dia, se tudo correr bem. Em relação à Coca-Cola, 0,28. Depois a ExxonMobil com 0,41. A Gladstone Investment, 1,51. Também já temos aqui mais de uma unidade. E a IBM, que apresenta o preço unitário mais caro de todas as empresas da nossa carteira neste momento, com 0,11 ações no final deste período. Em relação a dividendos recebidos, ainda não há nada a registrar, como será natural. Esperamos que, naturalmente, aqui comecem a aparecer o quanto antes valores e que eles se vão incrementando ao longo do tempo, pois esse é o objetivo desta nossa carteira de investimento. É uma carteira de rendimento. Obviamente que se as ações apresentarem um crescimento no seu preço também será favorável, será agradável, naturalmente. No entanto, o nosso foco é o rendimento e, portanto, o que nos interessa é mesmo os valores que hão de vir a aparecer aqui nesta coluna dos dividendos recebidos. Bom, vamos agora observar qual foi o comportamento das nossas empresas no mercado ao longo desta semana. E começamos aqui pela AbbVie. Como se vê, houve aqui uma tendência de subida que foi mais nítida a partir aqui do segundo dia da semana e terminou a semana aqui, de facto, com um valor bastante mais elevado do que tinha no mercado no início da semana, mais concretamente $1,56, subindo, portanto, 1,81% ao longo desta última semana, fechando a semana nos $87,70. Em relação à Altria, vimos aqui também claramente uma tendência de subida e que foi basicamente constante ao longo de toda a semana. Fechou a semana nos $40,69, uma subida acumulada de $1,71, correspondendo a 4,39%. Depois, o caso da American Finance Trust, com um comportamento um pouco mais irregular, com várias subidas e descidas ao longo da semana. Ainda assim terminou a semana positivo, a cotar em $6,67, representando 12 cêntimos de aumento e uma percentagem equivalente a 1,83%. Esta linha atracejado, que se vai observando aqui nos gráficos, representa o nosso ponto de entrada.
neste caso concreto, o nosso preço médio de compra, preço médio de entrada, que irá flutuar também ao longo do tempo, à medida que nós vamos fazendo novas aquisições. Passando para a AT&T, teve uma semana menos favorável em termos de cotação, apresenta uma perda acumulada na semana de 37 cêntimos de dólar, o equivalente a 1,29%, fechou 28 dólares e 31. Não é, como eu já disse, nada que nos preocupe, antes pelo contrário, cada vez que temos uma redução nos preços, é uma melhor oportunidade para fazermos aquisições a um preço mais barato. E, portanto, com o mesmo montante, conseguimos adquirir uma maior quantidade de ações e, com isso, vir a obter um rendimento superior, portanto, uma maior quantidade de dividendos distribuídos. Avançando para a nossa próxima empresa, a Coca-Cola. A Coca-Cola com um comportamento de subida ao longo dos 5 dias desta semana, com uma pequena descida a registar-se aqui na terça-feira, mas depois, a partir daí, basicamente sempre um comportamento constante de subida até ao final da semana. No acumulado subiu 1,46 dólar, 2,96%, fechou a semana a cotar nos 50 dólares e 83 cêntimos. Como se vê aqui, o nosso ponto de entrada, pouco acima dos 49 dólares e 30, e, portanto, há aqui esta diferença positiva. É como eu dizia, não é o nosso foco principal, mas sempre que os títulos se valorizam, pois melhor. Qualquer das formas, não querendo entrar aqui em contradição com a ideia anterior, a verdade é que mais do que a valorização, que nos interessa mesmo é bons preços de entrada e, portanto, valorizações muito grandes nesta altura de compras, naturalmente, não nos beneficiam. No médio e longo prazo, vamos ver como é que as coisas se comportam. Penso que vamos conseguir bons preços de entrada e o que nos interessa, mais uma vez sublinho, são os rendimentos que pretendemos obter por via da distribuição dos dividendos. Olhando agora para a ExxonMobil, tem tido um ano difícil. É uma empresa que tem a sua cotação muito ligada à cotação do barril de petróleo. Como se sabe, o petróleo tem vindo a desvalorizar ao longo destes últimos meses, face à situação pandémica que se vive, e mais um ou outro aspecto, que não importa agora muito detalhar, e a ExxonMobil tem perdido muito do seu valor de mercado, e isso tem-se refletido naturalmente em desvalorizações muito significativas, semana após semana. Não foi o caso desta semana, que no global apresenta uma valorização de 1,75 dólar, mais de 5%, e fechou a semana nos 34 dólares 73, com uma subida muito acentuada na quarta-feira, de quarta para quinta-feira, havendo aqui de facto uma recuperação muito significativa na cotação deste título. Depois, em relação à Gladstone Investment, à semelhança da Afin, também teve aqui um comportamento bastante mais irregular ao longo da semana. Ainda assim, também terminou a semana no positivo, ligeiramente positivo, com 4 cêntimos de valorização, 0,44%. E em relação ao nosso ponto de entrada, portanto, estamos também aqui a positivo, ligeiramente, mas a positivo. Por fim, o comportamento da IBM. A IBM teve um comportamento bastante curioso, com uma subida muito grande verificada aqui de quarta para quinta-feira, essencialmente atribuível àquela notícia de que vos falei há uns minutos atrás, relacionada com a tal separação de duas áreas de negócio. Depois houve um natural ajustamento do preço, com um decréscimo, ela chegou aqui a atingir no pico, na quinta-feira,
mais ou menos no momento da abertura do mercado, por volta das 2h30, os 133 dólares e 40 e fechou na sexta-feira nos 127,82. Ainda assim, é uma valorização de 7 dólares e 22 neste período, 5,99%, e portanto está também significativamente acima do nosso ponto de entrada. Para terminar, vamos então observar como é que está a nossa PAI. Bom, e em termos de resumo, a nossa PAI apresenta-se atualmente no final desta primeira semana da seguinte forma: com um valor investido de 94 euros, tem um valor atual de 94,89 cêntimos, representando, portanto, uma valorização de 89 cêntimos ou 0,95%. São valores naturalmente pequenos, face aos montantes que estão investidos e também ao período de tempo decorrido. Em termos de dividendos, como já tínhamos visto, e como é absolutamente natural, ainda não obtivemos nenhum montante. Quando os obtivermos, vão estar aqui expressos e depois, à partida, nós, consoante aquilo que foi a decisão que tomamos e que são os princípios subjacentes a esta nossa carteira de investimento, esses dividendos serão no imediato reinvestidos, o que irá também aparecer aqui refletido neste quadro. Só por curiosidade, admitindo aqui um target de 10.000 euros, simbólico, ou não, era um número engraçado de atingir, tendo então por referência esse target de 10.000 euros, o valor atual da nossa PAI representa 0,95% desse objetivo. Esperamos ver esta percentagem a crescer significativamente ao longo do tempo e será também um motivo de satisfação e uma motivação acrescida para este nosso percurso. Em termos de cada uma das empresas que compõem o nosso investimento, portanto, podemos ver agora como é que elas se comportaram, mais concretamente na parte que diz respeito ao nosso investimento, uma vez que, de uma maneira geral, já vimos a sua evolução nos gráficos anteriores. Portanto, cá está o valor total, 94,89 euros. Temos aqui a Coca-Cola, com um valor atual de 12,04 euros, portanto, uma valorização de 0,29 euros, ou 29 cêntimos, 2,47%. Portanto, isto representa o resultado do nosso investimento em concreto. Portanto, vale 12,04, valorizou 0,29 euros, 29 cêntimos, portanto, 2,47% desde aquilo que são os nossos preços médios de entrada, o preço médio de aquisição. ExxonMobil a valer 12,06 euros, com uma valorização de 31 cêntimos, 2,64%. Depois, AT&T com 58, uma desvalorização, neste caso, de 17 cêntimos, 1,45%, nada de preocupante, aliás, volto a dizer, a valorização é sempre agradável, mas não é o nosso objetivo. Estou a repetir-me, mas é essencial sublinharmos isto. O nosso objetivo é o rendimento e, portanto, aqui no caso da AT&T, nada preocupante esta desvalorização, permite-nos, naturalmente com preços mais baixos, adquirir mais títulos pelo mesmo montante de dinheiro. Em relação à Heavy, também ocorreu uma desvalorização. Estamos com 11,68 euros de valor na carteira, uma desvalorização de 7 cêntimos, 0,6%. A IBM, com o crescimento mais significativo de toda a nossa carteira, a valer atualmente 12,14 euros, valorização de 39 cêntimos, 3,32%. A Altria também é positivo, a valer exatamente 12 euros, com uma valorização de 25 cêntimos e, portanto, 2,13%. A Gladstone Investment, com uma desvalorização de 6 cêntimos, está a valer 11,69 e, portanto, uma desvalorização de
0,5%, números redondos. A American Finance Trust, para terminar, também a apresentar uma desvalorização na ordem dos 5 cêntimos, portanto 0,43%, e a valer 11,70 €. Pronto, é este o panorama no final da primeira semana. Acho que, no essencial, está tudo por agora. Bons investimentos, divirtam-se e até à próxima.